Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Rivanda Toledo, sou especialista em tratamento de feridas e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre um tema não muito lembrado, né, no dia a dia do nosso atendimento, mas muito necessário, de fundamental importância. Como conseguir a atenção do paciente e sua colaboração no tratamento de feridas? Porque uma das maiores dificuldades que nós temos é essa, de conseguir a atenção do paciente, gente, é muito difícil. Por isso, colega enfermeiro, ponha isso na sua lista de estudos para você tentar entender a cabecinha do paciente e fazê-lo com que ele participe do tratamento. Esse tema é de fundamental importância, porque é um tema que vai muito ajudar os profissionais a aprenderem, a crescerem e a evoluir, né, em busca dos resultados. Porque, se falando de tratamento de feridas, resultado é o que a gente sempre busca, porque nós queremos atingir a cicatrização da lesão. E o que é melhor nessa história, resultados são concretos, visíveis, palpáveis, então melhor ainda. Mas eu vou contar um pouquinho da minha experiência e relatar alguns casos de colegas que também conseguiram sucesso nessa parte de conseguir a atenção do paciente. Nossa parte é importante, mas a do paciente é fundamental, porque senão não vai dar certo a nossa parte. Um exemplo: quando eu trabalhei no serviço público, eu desenvolvi toda essa técnica, né? Porque por experiência própria, e batendo cabeça de um lado, batendo cabeça do outro, a gente via que o paciente acabava não aderindo muito ao tratamento e os resultados não eram tão positivos quanto a gente esperava. Eu comecei a observar que eu precisava trazer esse paciente, voltar com esse paciente para fazê-lo como um processo bem ativo entre o paciente, o enfermeiro e o cuidador, né, ou o acompanhante. E nisso, quando foi para eu sair, né, do serviço público, que hoje eu não estou mais, a colega enfermeira que foi me substituir ficou comigo durante 2 anos. Isso a gente viu que ela também eu também fiz questão de passar isso para ela, e ela acabou aprendendo e valorizando essa estratégia de como cuidar do paciente e como trazer esse paciente para colaborar no tratamento. E usando todas as técnicas que nós vamos ver ali embaixo. E uma segunda experiência, uma enfermeira que realizava os procedimentos, nós tínhamos 2 enfermeiras e uma auxiliar de enfermagem. A enfermeira que realizava o procedimento, ela também utilizava dessa estratégia, até porque, por toda a nossa capacitação, trabalho em equipe, a gente foi trocando experiências e nós vimos que a participação do paciente fazia toda a diferença no resultado do processo de cicatrização. Então, essa enfermeira também, enfermeira auxiliar, também trazia o paciente para si na realização do curativo. Fazia com que ele sentasse ou deitasse, e sempre o nosso objetivo era fazer com que o paciente participasse. Isso durante o curativo. E outras experiências são de colegas enfermeiros também da rede básica, também que vinham fazer uns estágios com a gente, e a gente introduziu nesse estágio essa parte para o enfermeiro perceber de que o quanto é importante a atenção do paciente. Tá? Então, isso era de fundamental importância, a gente envolvê-los também no treinamento, para que os enfermeiros vissem o quanto era importante. E a gente via, né, nos treinamentos, mesmo no dia a dia, a gente vê que muitos colegas enfermeiros acabam falando: mas eu não tenho muito tempo lá na unidade, eu não gosto muito da área de feridas, eu não tenho muita paciência. Pois é, daí era outra coisas que nós tínhamos que fazer, tentar mostrar para o colega que eu não tenho tempo, não deveria ser um impedimento, porque esse tempo, quando a gente
precisa e quer e assume que tem que ser feito e em busca de bons resultados, a gente acha esse tempo. Eu não gosto da área de feridas. Você vai gostar. Você vai passar a gostar. À medida que você aprende, adquire os conhecimentos, se capacita, tá? Adquire os conhecimentos e se empodera de todos esses conhecimentos em tratamento de feridas e como lidar com o paciente, você passa a gostar. Você muda o seu pensamento, porque você vê inúmeras possibilidades de cura, de alcançar a cicatrização, inúmeras possibilidades de resultados. E quanto à paciência, é questão também de você trabalhar, que à medida que você evolui na conquista, né, desse atendimento, você também começa a ver e adquirir mais paciência, porque você utiliza, né, de informações e resultados bastante eficientes. Mas para isso, gente, não adianta, nós temos que tomar algumas providências. Não adianta a gente ficar atendendo o paciente na sala de curativo. Naquele momento onde o paciente procura o serviço, alguém leva ele para a sala de curativo e chama o enfermeiro. Esse não é o momento correto, porque ali você não vai ter tempo, ali você não pode se envolver com o paciente, muitas vezes o acompanhante até fica esperando fora da sala. Então, essa questão de ficar atendendo só na sala de curativo não é o ideal, tá? O certo é ter um momento especial para que esse paciente seja atendido, para que você tenha uma escuta especial para esse paciente, porque ele vai ter muito o que contar para você e você vai ter muito o que perguntar para ele. Tá? E você vai ter bastante possibilidade de envolver esse paciente na sua consulta. Então, para você conseguir isso, existem alguns sacrifícios, né? Alguns sacrifícios. O que você teria que estar fazendo primeiro? Primeiro, você tem que ter um espaço físico para que você tenha o seu local apropriado para atender. E você tem que ir em busca disso, um consultório de enfermagem. Isso de extrema importância. Se não tem um período total, pelo menos um período parcial do dia, você tem que escolher horas, por exemplo, de tal hora a tal hora, ou de tal período da manhã, período da tarde. Eu tenho esse espaço para eu atender um consultório onde eu garanto a privacidade do paciente, eu garanto uma segurança do paciente, onde eu tenho um tempo para poder ouvi-lo. E, além desse consultório, né, você vai atrás do espaço físico, você vai atrás do seu tempo. Então, é uma busca do seu tempo. Porque se você não for em busca do seu tempo, você não vai conseguir. Porque a demanda do trabalho acaba sufocando você. Porque você acaba só atendendo a demanda espontânea. Muitas vezes você acaba atendendo e deixa os curativos, as feridas lá na sala de curativo com o auxiliar de enfermagem. Nada errado, mas você pode estar juntamente com o auxiliar de enfermagem fazendo esse trabalho em equipe. Você faz a sua parte, encaminha para o auxiliar de enfermagem, se necessário, encaminha para o médico, se for necessário, encaminha para o especialista. Mas precisa ter esse momento, esse tempo, esse espaço especial de escuta. Uma outra prioridade é você ter na sua agenda. Você vai ter que conseguir na sua agenda um momento para você atender esse paciente. Então, vai desenvolver uma consulta de enfermagem com espaço físico adequado, com tempo disponível e com uma agenda especial para esses pacientes. Senão, realmente fica quase que impossível você tentar fazer esse tipo de trabalho. Sempre perguntam, mas e aí? E como que eu faço? Depois de eu conquistar tudo isso, espaço físico, tempo, agenda, como é que eu faço para conseguir a colaboração do paciente?
Primeiro, nós temos que aceitar tudo isso, né? Nós, profissionais, temos que aceitar que, incluindo que o paciente, ele é o autor do seu tratamento. Ele traz consigo toda uma bagagem pessoal, uma bagagem de vida. Então, ele tem que ser ouvido. Ele sendo o autor principal, e nós profissionais e os cuidadores, seremos os coadjuvantes. Nós vamos auxiliá-lo a conseguir uma eficiência no seu tratamento. Para isso, existem muitas estratégias que nós podemos usar. Uma delas é a observação dos tipos de paciente. Nós temos enfermeiros em mente que quais são os tipos de pacientes que existem. Isso é uma experiência própria. Os pacientes dependentes são aqueles pacientes que vêm com uma dependência física e mental. Né? A dependência física também, existem diferentes graus que você tem que avaliar a possibilidade de você trazer esse paciente consigo. E a dependência mental. Muitas vezes os pacientes demonstram uma deficiência mental e que você não consegue incluí-lo. Então, por mais que você observe essa dependência, sempre existe alguma coisinha para você tentar resgatar do paciente, tá? Mas existem também os pacientes parcialmente dependentes. O que existe isso? São aqueles pacientes que existe uma limitação física, mas e eles são limitados mais cognitivamente. Eles não captam muito, eles não percebem muito, principalmente porque uma consulta de primeira vez, uma consulta grande, que leva um tempo determinado, que você tem que passar várias orientações, tem toda uma anamnese a ser feita, um exame físico a ser feito, então leva mais tempo. Então, esses pacientes, você acaba não falando o necessário, porque ele capta nem tudo, né? Nem tudo que você falou, você conseguiu fazer com que eles captassem. Até porque existe essa limitação cognitiva. E tem os pacientes independentes. São aqueles possíveis de se autocuidarem. E você tem que estar avaliando e elogiando e acreditando de que ele é capaz de se cuidar. Mesmo que seja e resgatando isso aos poucos. Mas você conseguiria fazer isso a partir do momento que você investe nisso. E você vê que isso para o paciente melhora a sua autoestima, a sua autoimagem, a sua segurança. Isso é muito visível também. Será que é difícil detectar esses tipos de pacientes? Não, só tem que estar atentos de que qual é a sua limitação também para você trabalhar com esses pacientes. Então, visão, olhar crítico, olhar clínico para você conseguir isso, ok? Na verdade, gente, existe a dificuldade, com certeza. Por quê? O fato do paciente estar fragilizado, ele está debilitado muitas vezes, fragilizado com todo esse quadro, né, de doença que ele apresenta, de presença da ferida que tirou ele da vida laboral, que tirou ele da vida social. Então, ele tem realmente uma dependência do cuidador, até por ele ter ficado muito frágil. E ele acaba, durante a consulta, ficando no papel secundário. Existe essa chance de acontecer isso. E chegando o acompanhante, o cuidador, assumindo o papel de passar a informação, o papel primário. Tá? Então, para a consulta progredir da forma que a gente gostaria, nós vamos observar isso e tentar resgatar do paciente a sua independência, se possível, aqueles que possíveis de resgatar, óbvio, e os parcialmente também, tentar ver isso. Resgatar isso, porque senão ele delega, ele terceiriza
Até porque muitas vezes o acompanhante não acredita de que ele é capaz, mas ele é capaz sim. Então, resgata isso, essa atenção do paciente, tá? Explica, já seja claro, já faz um acordo no princípio, no início, de que quem vai falar ali vai ser o paciente e o acompanhante vai participar apenas no momento que ele for solicitado. E o paciente queria responder. Gente, isso é muito tranquilo, é muito tranquilo. Observem que isso vai ser possível. E o que é importante, você começa resgatando e observando esse paciente, o próprio estado mental do paciente, né? Porque muitas vezes ele tem um comprometimento, um déficit mental e emocional. Ele está abalado e a gente percebe se ele é capaz ou não de falar. A maioria sempre ele já se sente muito mais seguro à medida que você fala isso para ele. Aproveitar o momento, né? Essa primeira conversa também, no momento da anamnese, de observar o paciente andando, né? Então a sua consulta já começa a hora que ele vai chegando até você. Você vai chegando perto, você já vai observando a forma que ele vem deambulando, se ele manca, se ele não manca, se ele usa muleta, se ele não usa, se ele está debilitado, se ele está cabisbaixo, se ele está emagrecido, se ele está obeso, e tudo isso antes do paciente sentar. A hora que sentar, então, a gente vai reforçar todas as orientações a partir do momento que ele vai passando para vocês, tá? Você vai explicando para ele todas as orientações que você vai passando, explicando o porquê de tal coisa, por exemplo. Por que é importante tomar tal medicamento? Por que é importante ele ficar fazer o controle glicêmico dele? O que significa diabetes na vida dele? O que a diabetes traz de complicações à sua vida? E já resgatar com ele o que já aconteceu na vida prática. Nesse momento também daria para estar falando para ele o quanto ele deveria seguir algumas técnicas importantes. Um exemplo, não molhar ferida no banho, né? Porque o risco de contaminar a ferida, de ocorrer uma infecção é muito grande, de não esfregar a ferida, porque o esfregaço tira células recém-formadas e vai retardar o processo de cicatrização. Não usar o sabão, isso é muito comum as pessoas mandarem passar sabão, não deve, o sabão atrapalha o processo de cicatrização, salvo na região periferida, né, para poder limpar a região periferida, porque ela deve estar limpa também, mas dentro da ferida, não esfregar, não passar sabão. Isso pode ser falado no momento que ele fala com a gente, passa como que ele faz, então você já corrige isso dele. E à medida que você corrige, você vai envolvendo o paciente em conceitos científicos. Tem gente que pergunta, como assim? Vai envolver o paciente em conceitos científicos? Sim, sim. Mas qual é a vantagem disso? A vantagem de envolver o paciente na questão científica é ver que ele entende muito claramente isso que eu acabei de falar. Por que não molhar? Porque entra bactéria na ferida. Por que não esfregar? Porque a célula está ali querendo nascer. Se você esfregar, você tira aquelas células novas e assim retarda o processo de cicatrização. O sabão, ele é irritante para a ferida. O sabão não tem o pH adequado que toda ferida deve ter. Ele vai entender isso. Uma ferida venosa, entender por que é importante ele caminhar, fazer atividade física, pisar a marcha correta para ele ajudar no retorno venoso. Tudo isso ele vai entender. Sempre olhando no paciente e solicitando que ele faça o mesmo. Por que eu sempre falo isso? Porque é de fundamental importância. Ele vai abaixando, à medida que a gente vai conversando, ele vai abaixando a cabeça, vai abaixando, porque obviamente ele não resgata toda a sua autoestima naquele momento, né? Mas ele sai melhor, com certeza. Sempre ilustrar, à medida que você vai falando, ilustrar, procurar desenhar para o paciente, seja no papel, pintar,
Por exemplo, a cor vermelha significa a cor de um tecido saudável. Muitas vezes o paciente fala que acha que lá a ferida está em carne viva. Não é em carne viva. Aquele tecido que parece que está em carne viva, ele está vivo sim, ele está com vermelho brilhante, mas é um tecido bom, saudável, é isso que a gente quer. Depois que vem a pele por cima, então pinta de vermelho. Pinta de amarelo, é o tecido desvitalizado, que a gente precisa retirá-lo. Pinta de preto, que é o tecido necrosado, que é um tecido ruim, que também precisa ser retirado. Que quanto mais a gente retirar esse tecido amarelo e preto, mais o tecido bom, que é o vermelho, vai ter chance de nascer. Toda vez que você falar, sempre também, né? Pedir atenção do acompanhante, dele e do acompanhante, tá? E sempre pedir que o paciente não vá sozinho. Não vá sozinho, até pela dificuldade, eu acho que isso ajuda a companhia, melhora a questão da autoestima dele, e sem contar que o acompanhante do paciente também aprende, e ele também será um multiplicador dessas orientações que você passou. Tudo isso que a gente falou na anamnese, né, durante a conversa com o paciente, ele vai ser possível a gente retomar isso no momento do curativo. Aí sim nós vamos para o momento do curativo. E nós vamos acompanhar o paciente até o local, tá? Se possível, tocar no paciente, tá bom? Tocar. Segurar no seu braço, apoiar no seu ombro, isso é super importante. Ajudar a subir na maca, ou sentar numa cadeira, cada um tem uma realidade. E explicando sempre tudo que a gente fala para ele, as comorbidades, os resgates, os cuidados necessários com alimentação, com medicação. Então, isso a gente começa na anamnese e continua na sala de curativo. Tá ok? Pessoal, se você chegou até aqui e está gostando desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com um colega que precisa saber disso também, tá? Isso urgente. Bom, vamos voltar aqui. Nos retornos, gente, sempre que pedir para trazer a receita, que nem sempre eles lembram de que na primeira consulta eles têm que trazer a receita. Eles vão trazer um calhamaço de receita. Ajude-o a eliminar as receitas antigas e só permanecer com as receitas novas. Isso dá mais segurança para ele. Peça, se você tiver de eliminar e jogar fora, peça para ele peça para ele jogar fora perto de você e não ficar preocupado com a medicação antiga. Com a medicação antiga que ele não vai usar mais, ok? Mesmo durante o curativo, procurar sempre atrair a atenção do paciente para o atendimento, do paciente, do acompanhante. Isso é super importante, porque durante a realização do curativo, ainda existe a possibilidade do envolvimento do paciente, e esse é o momento de onde ele vai observar o que está acontecendo na ferida dele, né? É o momento de você apresentar, de tornar bem visível e ele compreender qualquer outra explicação que você passe para ele. E continuar, inclusive, com os conceitos científicos para ele, obviamente, de novo, com o resgate do conhecimento que ele tem e corrigindo dentro dos conceitos científicos de uma forma bem clara, usando vocabulário bem adequado. Por exemplo, o soro morno, ele vai observar que a gente aquece o soro, né? Nós usamos o micro-ondas, pode ser aquecido em casa de qualquer outra forma, mas a gente aquece. Por que aquece? Por causa da temperatura corporal, que não pode ser alterada. Porque se a temperatura corporal for alterada, a proliferação celular também vai ficar alterada. Tá? Então, a gente sempre vai envolvendo o esfregaço também. Por que não pode esfregar? Vai aproveitando nesse momento para ele poder ver as alterações que acontecem na lesão e no membro
que está comprometido pela lesão, tipo edema, rachaduras dos pés, edemas, isso é fundamental que ele observe, que daí você capta, porque vai fazer o exame físico, capta isso e já passa para ele explicando o porquê que isso está acontecendo e como ele deve fazer para melhorar e evitar isso. A rachadura no pé, né? As rachaduras muito comuns, eles convivem muito com esse tipo de problema e achando a coisa mais natural do mundo, mas você explicando como que cuida, muitas vezes cuidando no momento, explicando como é que cuida e como que faz para continuar cuidando, para fazer uma prevenção. Tá? Isso é importante, assim, ele e o acompanhante ficar super atentos. Um exemplo que aconteceu comigo assim, no exame físico, né, quando você vai observar o paciente, além daquilo, da lesão onde ele foi referida durante toda a história do paciente, motivo pelo qual ele apareceu ali, durante todo esse tempo, você vai fazer uma avaliação. Teve uma vez que o paciente, ao avaliar, fazer o exame físico, observei uma presença de uma lesão no nariz. E aquela lesão, perguntei para ele, e era um paciente com problema psiquiátrico. E dessa vez ele foi sozinho, o que eu sempre pedi para que não fosse sozinho. E nisso eu vi que ele não era capaz, né, de captar a informação e repassar essa orientação. Eu acabei ligando para o acompanhante depois para contar dessa lesão que ele estava no nariz. E daí o acompanhante falou que já tinha observado mesmo, mas que já tinha marcado para tal dia, eu acho que na época ia demorar para caramba. Eu acabei tentando viabilizar uma consulta com o dermatologista e para que acontecesse logo. E realmente era um câncer de pele, base celular, e a gente acabou envolvendo, né, antecipando a consulta dele. Porém, era um câncer de pele que já tinha progredido. Um certo dia o paciente volta comigo e nós tínhamos observado que tinha um curativo no olho dele e a ferida dele era no pé, tinha um curativo no olho dele. E a hora que nós observamos, fomos retirar o curativo, contamos a história, dessa vez o acompanhante foi, nós vimos que tinha sido retirado o globo ocular do paciente. O que aconteceu? Era um câncer de pele não observado e que já tinha avançado, tá? Tinha até comprometido o globo ocular. E, infelizmente, isso muito acontece, porque às vezes a demora, né, das consultas com especialistas comprometem toda essa situação. Para finalizar o atendimento, com certeza nós vamos marcar um retorno para o paciente, de acordo com a gravidade e de acordo com a classificação que nós padronizamos e de acordo com classificação e gravidade. Isso já constando, né, em protocolos para a gente padronizar os retornos de cada paciente que apresenta de forma diferente sua lesão. E sempre falando para o paciente e para o acompanhante também, para ajudá-lo a reforçar as suas orientações, ok? Gente, terminando aqui de falar sobre a colaboração do paciente no tratamento de feridas, gostaria de pedir para vocês respondem aqui no comentário que tipo de pacientes que vocês mais gostam de atender, ou melhor, que tipo de paciente que vocês atendem mais? São os dependentes? São os parcialmente dependentes ou são os independentes? Você presta atenção nisso? Que tipo de paciente? Você se preocupa com isso? E qual a sua dificuldade para você conseguir a colaboração do paciente? Escreva nos comentários, isso vai nos ajudar muito. Conta um relato do que aconteceu com você, ok? E se gostou do conteúdo, pessoal, deixa seu like, compartilhe com seus colegas. E aproveita, se inscreva no canal e ativa o sininho para ser notificado cada vez que eu postar um conteúdo novo por aqui, ok?
Obrigada, beijos e até a próxima.